Aleluia. Grande é esse Deus lindo, né? Tanta coisa para ele encontrar, e foi encontrar você. Ele me encontrou. Eu sei que ele não faz acepção de pessoas, porque se ele fizesse eu não ia estar aqui, né? Ele ia falar, esse cara não. Mas ele foi lá e achou, falando, eu quero aquele ali mesmo. É muito importante a gente entender por que Deus escolheu Pedro. Fala a verdade. Você gostaria de andar com Pedro? Você lembra como é que Pedro era? Jesus falava, ele rebatia. Ele era sanguíneo, não tinha. Jesus foi falar que ia lavar os pés dele, ele falou, o meu não. Ele falou, então, se eu não lavar os seus pés, não tenho parte contigo. Ele falou, pode lavar a cabeça, pode lavar tudo. Ele era extremista, mas Jesus gostava dele, sabe por quê? Porque apesar de ele ter esse comportamento meio quentão, genioso, ele também amava a Jesus Cristo. E Jesus não olhava para as dificuldades dele, mas olhava para o tamanho do amor que estava contido dentro daquele coração. Ele falou, aonde superabundou o pecado, não, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É o contrário, né? Então nós começamos a ver isso, que Jesus está olhando para você, esperando de você, não é você ser o super-homem, a super-mulher, aquela conversa toda, mas que você tenha determinação e fixação para ir até o fim. O quanto você ama a Jesus Cristo? Assim? Assim? Né? Porque a gente ama demais, mas qualquer coisinha separa as pessoas. Se tem uma coisa que eu vou falar para vocês aqui, um particular, quando um membro da igreja fala assim, apóstolo, eu amo o senhor demais, 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 eu já fico assim. Que dia será que ele vai me trair? Por quê? Porque é assim que funciona. Mas quando Pedro foi falar para Jesus, né, e Jesus começou a falar, Pedro, tu me amas? Pedro falou o que para ele? Amo? E ele perguntou a segunda vez, Pedro, tu me amas? E Pedro falou o que para ele? Amo. E a terceira vez? Poxa Jesus, tu sabes que eu te amo. Ele falou, então apacenta minhas ovelhas. O maior símbolo para Jesus de amor não é dizer para ele que ama, mas é cuidar do projeto dele. É amar as ovelhas. Não é amar as ovelhas, não quer dizer que você vai deixar todo mundo bater em você, todo mundo maltratar, ao contrário, mas você vai ser aquele que vai falar do amor de Jesus para todo mundo. E isso precisa ficar claro para nós. Eu não sei qual é a sua dificuldade, qual é o seu momento de aflição, como é que você passa os teus dias, se todo dia você está bem, se não está bem, qual é a situação. Cada personagem aí que andou com Jesus tinha uma característica diferente. Você olha para André, você ouve falar dele na Bíblia 2 vezes. Só que a primeira vez que fala dele, sabe o que ele estava fazendo? Trazendo Pedro para Jesus. Forte ou não é? Ele deu 2 tiros. Um dos tiros dele arregaçou. Ele traz logo Pedro. Que depois Jesus fala o quê? Sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Era Pedro. Então veja, ele trouxe um dos caras mais importantes que até hoje você fala um monte. E aí nós começamos a ver que João era amoroso, Pedro era sanguíneo, mas todos eles juntos fizeram o evangelho proclamar, ou seja, crescer. Por isso não importa o seu tamanho, não importa a sua maneira de falar, importa se você está indo para o mesmo lado. Você ama Jesus? De verdade? Então a gente está indo para o mesmo lado, é para lá que a gente vai. Nós vamos nessa direção porque nós temos uma unção de vitória, uma unção de autoridade, está em você, viva isso. Se fortaleça nisso, se renove nisso, porque todas as dificuldades vão aparecer, mas elas passam. Mas o poder, o amor, a manifestação, a glória de Jesus Cristo não passa, porque Ele era, Ele é e sempre será. Então grava isso. Nós estamos nessa série aqui 12 por 12. E aí, quando a gente olha para isso, a gente fala assim, puxa vida, nós estamos aqui no 2º dia de uma série que representa o ano que vem já.
Você viu a irmãzinha falando aqui, ó, recebi a bênção lá em dezembro e foi e tal, tal. A gente faz essas coisas determinando e às vezes nem chega em janeiro, tem gente que já está abençoado. Agora depende de quem? Exatamente, você é o cara. Se você quiser, você vai tomar posse por antecipação de toda a realização. E hoje eu coloquei como tema ser para ter. Diga, ser para ter. Eu resumi o máximo para você entender sem ter nenhuma dúvida. Às vezes você escreve uma frase e o pessoal começa a distorcer, né? Não, mas ele quis dizer isso, não, ele quis dizer aquilo, não, aqui é assim, ser para ter. Quando nós entendermos o chamado de Deus para nossas vidas, tudo ficará mais claro. Você entendeu o chamado de Deus para você? Eu comecei a falar agora há pouco aqui já, né? Se a gente quer alegrar o coração de Jesus, nós temos que levar presentes para Ele. O que é presente para Ele? Vidas. Esse é o maior presente. Agora, quando você está levando vida, fala, ai apóstolo, eu vou ficar falando com aquela pessoa é dependente químico, aquele outro é mentiroso, aquele outro é prostituta, aquele outro... Meu irmão, o que ele era, não importa. O que ele vai ser depois que você falar, vai importar. Porque quando você pôr a sua sementinha, talvez você nem veja mais aquela pessoa. Talvez ela mude de estado. Talvez ela mude de país. Mas a semente que você plantou, em algum lugar vão regar, e de alguma maneira ela vai suscitar, ela vai nascer, vai gerar frutos, e quando você menos esperar, alguém vai dizer para você que aquela pessoa já é um cristão, e se não for um pastor, se não for alguém que faz a obra de Deus. Então nós precisamos estar preparados para essa visão. Eu vou lá colocar minha sementinha, e o Senhor vai te dar galardões por cada sementinha que você coloca, ou seja, você será abençoado por aquilo que você faz. Nós seremos capazes para realizar esse chamado e teremos a vitória. Então, eu vou ser capaz para realizar o chamado e vou ter a vitória. Deus não escolhe os capacitados, mas... Fala de novo, vai. Deus não... Mas é importante lembrar que Deus tem uma maneira de escolher aqueles que serão capacitados. Ele não escolhe os capacitados, Ele capacita os escolhidos, mas Ele tem uma maneira de escolher essas pessoas. Ele tem uma maneira de chegar. Por exemplo, Pedro chegou até ele, e ele foi lá, né, do lado do barco, pediu o barco emprestado. Pedro fez o quê? Emprestou o barco para ele. Talvez Pedro pensasse assim, Jesus nem está olhando para mim, ele só queria o meu barco. Jesus já estava de olho nele. Ele queria ver o comportamento que ele ia ter quando ele falasse assim, numa noite que ele pescou a noite inteira, nada aconteceu. Sabe aquele dia que você falou assim, foi mal, foi ruim, passei a noite em claro, com problema, não resolvi, perdi dinheiro, você está tudo chateado? Foi quando Jesus foi até Pedro e falou para ele, me empresta seu barco. Você já pensou? Você emprestava? Se alguém chegar, Felipe, hoje você sabe que é, né, Jesus? Você está indo lá, passou uma noite de cão, tudo ruim, não está legal, perdeu dinheiro, né? Até furou o pneu, e aí você arrumou o pneu e está lá de repente em casa, limpando o sapato, porque sujou tudo, você está limpando a roupa, e de repente alguém chega para você e fala assim, me empresta o seu carro aí um pouco. Agora mudou, né? Porque agora eu trouxe a linguagem de hoje, o cara fala, peraí, você está querendo o carro que eu tive que arrumar, que furou o pneu, aí eu estou me limpando todo aqui, você vai querer o carro agora? Foi isso que Jesus fez um teste com ele. Deixa eu ver se ele pode ser, para que ele venha a ter. Deixa eu ver como é que vai ser aqui o negócio, qual é o comportamento dele, qual é o teu comportamento no meio da dificuldade, qual é o teu comportamento no dia, como dizem, da adversidade, qual é o teu comportamento quando todos os teus projetos não deram certo. Será que você ainda é crente? Tem um monte de gente que deixa de ser crente naqueles dias. No dia, depois de uma semana que já passou aquilo, ele volta a ser crente. Mas você percebe nitidamente aquelas pessoas, sou crente, não sou mais, sou crente, não sou mais, sou crente, fica tal da galinha de Angola, né? Estou fraco, vai assim, andando. Por quê? Nós precisamos entender que Deus não é um quebra-galho.
Ele é um companheiro fiel. Ele está com você todo o tempo todo. Então, é importante nós lembrarmos que Deus tem suas maneiras de escolher aqueles que são capacitados. Se Josué fosse uma pessoa preguiçosa, orgulhosa, desobediente, prepotente, jamais seria escolhido pelo Senhor para dar continuidade a uma obra tão grande que ele tinha colocado nos ombros de Moisés, né? Quantos príncipes foram avistar a terra? Vocês lembram? 12, lembra disso? Foram 12, 10 falaram mal, 2 acreditaram, lembra disso? Então quer dizer que eram 12 príncipes. Mas agora, quando Moisés vai ser substituído, desses 12, né, muitos até morreram e tudo, mas vamos falar das tribos, quem é que é escolhido? Josué. Mas por que Josué é escolhido? Ele era ensinável, Josué era obediente, Josué era responsável, Josué era esforçado, amava a obra de Deus. Então, quando vai ser avaliado, Deus dá uma olhadinha naqueles príncipes que tinham lá, e ele vai, olha, esse não, aquele é esse não, fraco, não, aquele não, tal. Mas ele encontra um sujeito lá no meio, e ele fala assim, aquele lá, é aquele rapazinho, que quando, de repente o líder dele subiu, ficou 40 dias, lá no Monte Sinai, ele ficou lá embaixo, esperando, quantos dias? 40 dias e 40 noites, mas ele lá embaixo, ele tinha tudo preparado, estava tudo arrumado, não, ele ficou lá, ele estava lá e ele não tinha lá uma cidade pronta para ele. Quem já viu alguma foto do Monte Sinai? Não estou falando nem pessoalmente, porque pessoalmente é bem pior, mas de repente a foto fica mais bonita, mas você vai até lá, você vai perceber uma coisa, que lá embaixo não tem nada, porque ali não é lugar de construção naquele pedaço, então não tem nada, tem alguns beduínos que armam a tenda presa no camelo, dão uma escondida à noite, aquela coisa toda, mas para você ter noção, normalmente, à noite lá, chega a 0 até 2 graus abaixo, mais ou menos, no pé ali do Sinai, naquele pedaço, e durante o dia, ele chega a 50 graus, você imagina o que é 50 graus? A oscilação é muito grande, porque aquela região do deserto é aberta, então quando é calor, o solzão bate na sua cuca e não tem guarda-chuva que segure, né? E quando é frio, também o vento vem, você percebe assim, a gente foi visitar lá, chegou lá, de repente lá num horário, tipo 2 da tarde, estava um solzão, todo mundo de camiseta, nessa gola redonda, aquela coisa toda, quando chegou mais ou menos 18 horas, todo mundo estava com o seu casaco, touca na cabeça, cachecol no pescoço. Agora imagina isso meia-noite, e diz que esse rapazinho, o tal do sabe o Josué, ele ficou lá, os 40 dias ali, e aí você começa a falar assim, isso chama-se fidelidade, isso é um comportamento que Deus olhou para ele e falou, Josué desenvolveu o ser para ter, ele foi tão leal, tão fiel, tão objetivo que pôde olhar para ele, Deus, e achar nele essa colocação. Tem uma outra passagem que marca, tem algumas, eu peguei só 2, mas que marcam a gente, quando de repente Moisés diz para ele assim, olha Josué, você vai à guerra, e eu, e Ur, vamos subir ali naquele monte, e enquanto eu tiver com os braços levantados, você vai estar guerreando, e você vai estar vencendo, mas quando os meus braços abaixarem, você vai perder. Eu não sei se ele estava querendo dizer assim, então corre, acelera o processo, porque você imagina um camarada velho, ficar com os 2 braços levantados durante um dia inteiro, você já pensou nisso? Levanta teu braço aí durante meia hora, depois você me conta, né? Começa a pesar, parece que ele começa com 100 gramas e acaba ali depois de 2 horas com uns 10 quilos, e aí você cansa, mas aí eles foram lá e fizeram o quê? Colocaram lá uma pedra, sentaram Moisés, não tiraram Moisés do lugar,
e ficaram segurando o braço dele, um de cada lado, para que o braço dele não abaixasse, para que Josué ganhasse. Mas enquanto ele estava com o braço levantado ou o braço abaixado, quem é que estava guerreando? Quem é que estava correndo o maior risco lá embaixo? Josué. E ele foi embora? Ele guerreou? E ele venceu? Aí você começa a entender por que é que Deus escolheu Josué. Porque ele podia ter falado assim: você desculpa, isso é muito risco, vou não, coloca outro no lugar, não vou descer lá não. Peraí, o senhor vai ficar com o braço levantado e eu vou guerrear com um exército aqui contra outro exército? Isso não vai dar certo. Mas é aí que Deus olha para você e vê o quanto você é fiel. Não na hora que está na bonança, na hora que tem que andar no banco do lado no ar-condicionado, mas na hora que as coisas não estão fáceis, você vai perseverar e vai conseguir vencer. A mão de Deus está sobre a sua cabeça, o poder de Deus está ao seu favor. Por isso eu disse que ser fiel a Deus para ter a autoridade de Deus na sua vida. Ele se dispôs a isso, ele se liberou a isso. O verbo ser define em si mesmo a capacitação em Deus para termos uma tremenda realização. Então eu preciso entender, eu vou ter que fazer algumas coisas para que eu consiga ter a realização no final. Não adianta eu só querer a realização, não vai acontecer. Muita gente quer mudança em casa, quer mudança na família, quer mudança no trabalho, quer mudança em projetos, quer todo tipo de mudança, mas ele fica sentado esperando que a mudança aconteça. Amado, não é assim que a Bíblia ensina. Ela diz que você vai ter que ser para ter. Você vai se movimentar, você vai se posicionar, você vai se determinar para que haja uma realização sobre a sua vida. Não é parado, não é escondido, não é guardado, não é com choramingos, mas é com determinação. Por isso, deixa eu ler aqui um trecho para você. Josué capítulo 1, versículo 2: Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão, tu e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vou-lo tenho dado. 5: Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da sua vida, como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Esforça-te, tem bom ânimo, porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies nem para a direita nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nela dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. No 16 ele fala assim: Então responderam a Josué dizendo: Tudo quanto nos ordenastes faremos, e onde quer que nos enviastes, iremos. Como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras, em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. A colocação aqui fica muito clara, né? Do como ser. Então, ser para ter, primeiro ser chamado. Ser chamado. Moisés meu servo é morto, levanta-te pois agora, passa esse Jordão e todo este povo, a terra que eu dou aos filhos de Israel. Como eu falei, eram 12 príncipes, mas Deus olhou para ele e escolheu ele. Agora Deus olha para Josué como aquele que auxiliava Moisés, que era firme naquilo que fazia. Moisés ficou lá no monte, ele ficou. Moisés ia para a guerra, ele ia para a guerra. Em todo o tempo ele não se mudava. Foi aqueles 12 espias avistar a terra, voltaram, 10 foram contra, 2 foram a favor. Um dos 2, Josué. Então a posição dele
sempre foi definida, sempre foi determinada. No meio de tantos, ele seria o escolhido. Será que se Deus olhasse para nós agora e quisesse escolher 30, para não falar um, né? 30, aqui no nosso meio, quem seriam esses 30? Olha para o irmão do lado e fala assim: será que seria você um dos 30 escolhidos? Você seria um dos 30 Josué da turma toda? O que você acha? E o que Deus acha? Porque quando pergunta para o outro o que você acha, fala: sou eu, esse cara sou eu, né? Mas quando fala assim: e Deus, o que ele acha? Como é que Deus poderia encontrar em você um desses 30? Na peleja você correu ou ficou? No dia da adversidade você continuou fiel? No dia que você estava apertado, você ainda era dizimista? No dia que você sabia que tinha aí que orar a noite toda, que era importante orar, você orou a noite inteira? Não vou nem falar 40 dias e 40 noites, que é muito, mas uma noite inteira. Ficou só 5 agora? Cadê os 30? Tem 30 lugares. Mas é importante que a gente entenda o que ele estava querendo dizer. Por que ele escolheu aquele rapaz? Nos dias de hoje, você lembra quando de repente Elias falou para Deus: mataram todos os teus profetas. O que Deus falou para ele? Tem 7.000 que não dobraram os seus joelhos a Baal. Elias não enxergava mais um, mas Deus falou para ele: lindinho, você pensa que você está só? Tem mais 7.000, e naquela época, é como se hoje Deus falasse: tem mais 7 milhões, além de você, não é 30 lugares não, tem lugar para mais 7 milhões aí, que vão entrar nesse negócio. Por quê? Porque os nossos olhos são miúdos, pequenos, não enxergam, tacanhos, mas os olhos de Deus são profundos. Ele quer sim que você cresça, Ele quer sim que você conheça, Ele quer sim que você seja cheio do Espírito Santo. No meio de tantos ele seria escolhido, né? Josué fica claro, nele fica claro o ser. Diga: em mim fica claro o ser. Eu sou, eu estou preparado, eu sou. Pensa nisso, não deixa para amanhã, muda a sua vida hoje, não deixa para amanhã. Apóstolo, mas eu trabalho numa empresa, mas a empresa tem um monte de gente do mundo. Ei, você trabalha lá, mas você não é de lá, você está de passagem, sabe? A gente tem que entender esse mistério. Está acontecendo coisas terríveis no mundo agora. Agora eles estão pegando os super-heróis. Os super-heróis eram a maior alegria das crianças, sim ou não? Então eles estão fazendo o que com eles agora? Fazendo eles virar homossexual. Super-homem agora vai beijar outro homem. A Branca de Neve não é mais branca, agora ela é de pele negra. Mas por que o nome dela era Branca de Neve? Você já imaginou? Por que o nome dela era Branca de Neve? Porque ela era bem brancona. É como se dissesse assim: vai chamar o irmão e falar: ô careca, vamos passar o filme do careca. Aparece ele com o cabelo até a cintura. Você fala: tem alguma coisa errada, não tem? Fala: o que ele está fazendo com aquele cabelo? Se queriam fazer um outro filme com uma boneca, uma menina, alguma coisa que tivesse a pele escura, dá outro nome, chocolate, qualquer coisa. Mas não, eles começam a tentar inverter a situação. O super-homem lá era super querido, mas agora ele beija outro homem. O Batman tinha o Robin, mas o Robin agora ele tem dois sexos. O que nós estamos fazendo? Quem é que mais assistia essas coisas? Os adultos ou as crianças? As crianças. Mas agora eles estão colocando coisas misturadas ao ponto de tentar doutrinar. Mas você é crente, sim ou não? Então você vai ser a favor ou contra isso? Por quê? Porque a palavra de Deus diz que eles não entrarão no reino dos céus. E nós não queremos chegar a 120 anos e dizer assim: ai, agora esse jazigo aqui no cemitério é o meu jazigo, para toda a vida eu vou morar dentro desse caixão velho, os bichinhos vão comer, mas eu não saio. É isso? Nós falamos de vida eterna. Nós falamos de um dia morar no céu.
E esse povo pode fazer o que eles quiserem. A Bíblia ainda é senhora da portaria. Ou seja, quem quiser entrar lá, passa pela palavra de Deus. Então nós que somos crentes temos que estar preparados para ser. Não importa perto de quem eu estou. Eu sou. Ah, mas você fala que você vai preso. Não estou falando nada de errado. Estou simplesmente falando que eu não quero ser. Se alguém quer ser, problema da pessoa. Não tenho nada contra a pessoa. Você fala, você tem alguma coisa contra alguém que sei lá, LGBT? Não. É a escolha dele? É. Então ele vive a escolha dele. E a minha? Eu vivo a minha escolha. Eu não empurro ele para dentro da minha, ele não me empurra para dentro da dele. E é só isso. Quando eu sou cristão, eu sei qual é a minha escolha. Você sabe qual é a sua escolha? Então, viva isso plenamente, todo dia. Porque vai chegar um ponto que nós vamos ser proibidos de ler a Bíblia. Vai chegar um ponto que nós vamos ser proibidos. Do jeito que está indo, logo você vai ter uma lei aí do Senado, do não sei quem lá, do STF, que vai dizer assim, abaixo a Bíblia, porque ela é totalmente contra. Porque é isso que o próprio comunismo diz. Então, eu falo assim, é difícil de explicar, mas tem crente votando no comunismo. Mas ele nunca leu o que é o comunismo. Se ele lê, ele fala assim, então eu não vou mais para a igreja. Não vai. Depois que isso pegar, você já era. Você vai viver como uma pessoa normal lá fora, mas não como cristão. E isso nós precisamos estar firmados. Nós somos cristãos, seguimos a Bíblia, a palavra é a nossa orientação. Nós amamos a todas as pessoas. Nós amamos. Mas não é porque eu amo a prostituta que eu tenho que ser prostituta, Não é porque eu amo um cara que é subversivo que eu tenho que ser subversivo. O cara que é usuário de droga, eu amo. Quantos eu já trabalhei, até obreiro, eu tenho aqui pastor e outros aqui que eram. Eu amo, todo lado. Alguns ficaram, outros foram embora. Fazer o quê? Não quiseram. Eu não posso obrigar ninguém a mudar a sua religião, o seu pensamento. Mas eu amo. Estou pronto para ajudar sempre. Mas eu não vou mudar quem eu sou por causa disso. Era isso que Josué estava dizendo aqui. Ele não ia mudar quem ele era para coisa alguma. Ele sabia, era o ser. Segundo, ser escolhido. Diga, ser escolhido. Todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Ninguém se sucederá diante de ti todos os dias da tua vida. Como fui com Moisés, assim serei contigo. Não te deixarei, nem te desampararei. Não vou deixar, não vou te desamparar. Mateus 22,14 fala assim, porque muitos são chamados, mas poucos escolhidos. Chamados, amado, eu nem sei mais quantos milhões de Bíblias já foram vendidas, sabe? Eu nem sei dizer quantas igrejas tem em São Bernardo do Campo. Há uns anos atrás, uns 15 anos atrás, eram 8.000 e poucas, eu lembro. Hoje eu nem sei mais. Agora, quando você de repente fala assim, por que então muitos são chamados e poucos são escolhidos? Porque lembra que eu falei que a escolha de Deus é diferente da escolha do homem? Quando alguém vai escolher alguém, ele procura, vou querer um amigo. Então ele procura saber se o amigo tem estudo, se o amigo tem cultura, se o amigo tem dinheiro. O que o amigo pode completar ele ali na sua satisfação humana? Mas quando Deus vai procurar alguém, Ele já procura características diferentes. Pessoas que queiram mudança, que queiram viver o céu, que queiram andar debaixo da sua palavra. Por isso é diferente a colocação. Muitos são chamados, mas poucos escolhidos, porque Ele vai olhar com os olhos do céu e não com os olhos da terra. Fala a verdade. Hoje, quando a gente olha para a política, a gente fica maluco de ver. Quem tem um pouco de cultura, ele se mata. Ele olha e fala, não é possível que aquele cara, é esse que está presidindo lá a CPI? Esse bandido, o que ele está fazendo lá? E esse outro, não sei o que lá, e aquele outro, é isso. Aí você fala, está tudo errado. Mas os olhos de Deus não são assim. Ele penetra até a divisão da alma e do espírito. Ele vê o que eu não vejo, que você não vê. Ele conhece o que eu não conheço, você não conhece, mas Ele conhece. Ele olha para nós, o que pensamos, o que fazemos no oculto, no particular, lá no escondido e tal. E aí que começa a ser algo que nós precisamos tomar cuidado. Muitos são chamados, poucos escolhidos. Deus fala agora com Josué sobre como Ele age com seus escolhidos. Olha o que Ele fala. Deus manifesta todo o apoio
todo lugar que pisar a planta do vosso pé, vô-lo tenho dado. Ele fala assim: você é meu escolhido, por isso, aonde você for, eu vou com você. Você não está sozinho. Ninguém se susterá diante de ti todos os dias da tua vida. Você vai para a batalha, vão se levantar contra você, mas eu vou entrar em ação. Eu vou entrar em ação. Lembra o que ele falou para Abraão? Aqueles que te abençoarem serão, e aqueles que te amaldiçoarem serão. Ele já deixou o estilingue, a borracha esticada. Se você lançar bênção em Abraão, você é abençoado. Se você lançar maldição, só que é uma diferença. O ser humano tem um poder de bênção e um poder de mandar maldição, mas o poder de Deus é milhões de vezes maior. Então ele está dizendo assim: fica tranquilo, filho, cuido de você, né? Como fui com Moisés, assim serei contigo. Quando você lê na Bíblia e fala de Deus com Moisés, eles dizem o quê? Que Deus falava com Moisés face a face. Ele queria dizer assim: vai chegar perto, vai próximo, né? Deus tinha algo com Moisés muito especial, e ele fala: não te deixarei, nem te desampararei. É assim que Deus faz com os escolhidos dele. Ele tem um relacionamento todo diferente. Ser escolhido sempre passará pelo que buscamos realizar para o Senhor. Então, ser escolhido sempre vai passar por aquilo que nós, né, buscamos realizar para o Senhor. Como é que é o teu coração? Quais são os teus desejos? Você é aquele: ei, você aí, me dá uma bênção aí, né? O pedinte? Ou você é aquele que quer andar junto com Jesus? Quero andar junto, quero estar junto com Ele. Eu quero ver os milagres acontecerem lado a lado. Eu quero poder ouvir a voz dEle. Eu quero sentir o perfume dEle. Eu quero estar realmente no calor das emoções do Senhor. Eu quero tocar nas pessoas e curar. Por quê? Porque eu quero glorificar ao Deus Todo-Poderoso. Quero ser ferramenta de glorificação. Seu coração deverá arder primeiro, antes que as coisas aconteçam. Amado, eu brinco muitas vezes que quando eu comecei, né, a ir para a igreja, eu via os pastores, né, pondo a mão, orando pelas pessoas, e eu ficava maluco. Eu ia no banheiro, e já tinha 35 anos por aí, e sabe o que eu fazia? Eu ficava imaginando, eu orava, até chorava. Eu já via gente sendo curada, eu tomando banho, na minha cabeça eu já construía, já ardia. A bispa às vezes abria a porta de repente do banheiro, ela se assustava: você está bem? O que está acontecendo? Por que você está chorando? Eu falava: eu estou de frente com o Espírito Santo, eu estou imaginando o futuro. Quando eu comecei a ter a menor possibilidade, eu já estava pondo a mão nos outros e pedindo cura, pedindo milagres. Mas por quê? O treinamento estava sendo feito lá no chuveiro. Que louco, mano. Eu nunca cheguei e deixei meu coração frio. Eu sempre senti o desejo de ver o mover, o poder, a autoridade, a manifestação, a glória de Deus. Vai para o chuveiro, irmão, faz alguma coisa, chama a presença. Você sabe que tudo se forma primeiro no espiritual, para depois se estabelecer na carne. Você está orando, e está falando, e está imaginando, e já está pensando: Deus, se o Senhor quer que aconteça, traz perto de mim, porque eu vou estender a minha mão, vou colocar a mão no enfermo, vou clamar para curar, para transformar. Agora você fica com vergonha, você é muito light, muito fino, muito fina. Então fica aí na frieza, porque nessa época eu já era um executivo. Eu tinha vergonha realmente de ir lá fora, mas eu aprendi uma coisa, sinceramente aprendi uma coisa. Eu tinha que apresentar às vezes para 7, 8 diretores e mais uns 20 gerentes. Eu tinha que apresentar algumas coisas para eles, resultado da empresa, o que estava acontecendo. Então, sabe o que eu fazia? Eu ia para o meu quarto, ficava na frente do espelho, pegava tudo que eu tinha que apresentar e apresentava para mim mesmo. Fazia de conta que eu estava no meio da apresentação. E aí, quando eu me converti, eu pensei assim: eu primeiro quebrava as barreiras sozinho.
Então por que não fazer a mesma coisa? Por que não começar a entrar lá no chuveiro onde ninguém vai entrar, as crianças não entram, ninguém entra, né? Normalmente, né? Em casa depois começou a virar uma fantasia, mas tudo bem, ninguém entrava. Começar a clamar. Faz isso. Comece a buscar a Deus debaixo da água. A hora que aquela água está caindo na sua cabeça, comece a misturar ela com as suas lágrimas. Comece a misturar ela com o seu glória a Deus, com o seu aleluia. E você vai começar a ver os sinais de Deus chegarem até você. Porque tudo aquilo que você semear, isto também você colherá. Comece a fazer isso como uma demonstração para Deus de que você está desejoso, animado, com uma vontade tremenda de fazer coisas diferentes, de libertar pessoas, de curar pessoas, de restaurar pessoas. Não é assim quando o pessoal canta? Você já cantou no banheiro? Já? Está vendo? As pessoas cantam no banheiro, as pessoas oram no banheiro. Não se preocupe, o Espírito Santo de Deus está vendo. Tem gente que pensa assim: se eu tivesse uma oportunidade em cima daquele altar. O mesmo Espírito Santo que está vendo você aqui em cima é o que está vendo você dentro do banheiro da sua casa. É o mesmo, onipresente, onisciente, onipotente. Quando ele encontrar lá você com desejo, ele traz você aqui, e te coloca aqui em cima. Isso é real. Se eu começar a contar testemunho de coisas assim, eu pregava num altar que ele tinha 1,5 metro de profundidade por 2 metros de largura. Era o altar da igrejinha lá. De lá, primeiro lugar grande que eu fui pregar, o altar já tinha 3 metros de altura e 30 metros de comprimento. E eu fiz uma cruzada, a primeira cruzada evangelística de São Bernardo do Campo. Tinha 5.000 pessoas embaixo. Na igreja que eu dirigia ali, tinha 180 cadeiras na época. Agora tinha 5.000 pessoas embaixo, mais algumas de pé. Tua perna treme ou não treme? Mas Deus falou um dia: eu vou te levar aonde você não imagina e vou te colocar na altura que você não espera. Eu falei: o que será que ele está querendo falar? O dia que aconteceu isso, e foi rápido, se foi próximo, um pouco tempo depois que foi falado, eu olhava para o pessoal e com medo de ministrar, porque eu falava: esse povo todo, Deus, como eles vão me receber aqui agora? Porque uma coisa é você ministrar para a sua igreja, para o seu povo, outra coisa é as pessoas estranhas. Aí Deus falou assim: você gostou dessa? Eu falei: eu gostei, mas estou com medo. Ele falou: pô, vou te levar em lugar maior. Eu falei para ele assim: não precisa não, já está bom, essa medida já foi grande. Passa um tempo, e eu fui ministrar na Portuguesa, no estádio da Portuguesa. E aí começa aquela coisa, aí você fica mais preocupado, sabe por quê? Deus te prepara de acordo com a tua desenvoltura, de acordo com o teu desejo. Quando arde em você, eu imaginava eu pondo a mão nas pessoas, as pessoas caindo. Eu imaginava soprando as pessoas caindo. E ficava com aquilo na minha cabeça. Quando chegou lá na Portuguesa, o pastor Marcelo estava junto, o pessoal junto, e nós começamos a fazer um barulho lá, federal. Aí Deus falou assim: você gostou? Eu falei: tá bom, não precisa mais. Foi para a Marcha para Jesus, e aí me chamam lá em cima para orar por 3 milhões de pessoas. E aí, irmão? Aí você olha para aquilo, tenta enxergar o último, você nem enxerga mais o último. Você tenta entender onde é que você está, você já não sabe onde você está. E as pessoas falam: vai, apóstolo, manda fogo nesse lugar. E eu falo: eu queria, mas a perna não está deixando eu ir. Sabe por quê? Porque o que você desejar, o que arder no seu coração, Deus vai te levar. Se você entrar no Abala São Paulo, você vai ver a gente lá com nossa equipe ministrando lá. Você vai ver gente caindo endemoniada lá no fundo e vindo rastejando. Pregava mais ou menos 8 a 10 pastores por dia, e eu estava sendo o penúltimo. Todos os grandes já tinham pregado, e eu estava assim: meu Deus, o que eu vou fazer? Aí eu entrei embaixo de uma cadeira, a bispa falou: o que você vai fazer aí? Eu falei: vou orar, eu preciso que Deus fale. Deus falou assim: eu vou botar fogo. Eu falei: não, Senhor, em mim, põe fogo em mim, faz alguma coisa, eu estou desesperado. Ele fala: calma, eu estou fazendo, fica frio. 3,5 metros de altura o altar. Você olha para baixo. Como é que eu vou ter
chegar perto das pessoas. Sabe o que Deus faz? Comecei a orar, a pregar, e aí Deus falou: fala agora, que onde tiver um endemoniado vai cair. Meu irmão, eu nunca vi tanto endemoniado caindo, nunca vi tanta gente caindo. E aí Deus falou assim, foram pôr a mão, Deus falou assim: fala para ninguém pôr a mão, eu vou trazer tudo aqui no pé do altar. E os endemoniados vinham rastejando até a frente, na frente do altar. Pastor Marcelo, os pastores estavam com a gente lá. E daí, amado, quando eu pulei, tinha umas caixas acústicas, eu fui pulando até lá embaixo, eles estavam embaixo para me ajudar. Uma pessoa bate nas minhas costas, e ele tinha 2 muletas, quase caindo assim, aberta, todas as pernas dele não ficavam, aquelas pernas todas tortas. E aí eu falei assim: o que é que você quer? Lógico que ele queria ser curado, né? Ele falou: eu quero ser curado. Eu falei: então seja curado em nome de Jesus agora. Só assoprei nele, meu irmão, eu dei um sopro nele. Os meninos estão aí como testemunho. Ele subiu aqueles 3,5 metros pela parede, escalou. Quando eu olho para cima, ele já está pulando em cima do púlpito lá, pulando que nem um cabrito. E todo lugar lá virou um rebuliço lá dentro. Gente levantando de cadeira de roda, foi um rebuliço dentro do lugar. E quando eles falaram para mim assim: vem, apóstolo, vamos lá para a sala. Eu falei: eu vou embora daqui. Eu vou embora, quem fez isso não fui eu, foi Deus. Isso aqui não sou eu não, vocês estão enganados. Eu não tenho essa capacidade. Era ardia no meu coração em casa. Aquilo, eu sonhava assim com o que podia, sabe, Deus fazer, mas eu nunca imaginei que Ele ia fazer tudo aquilo. E eu fui embora mesmo, irmãos. O pessoal, os pastores estavam chegando para pregar, os próximos, falavam assim: lá fora no estacionamento estão falando de um rebuliço que aconteceu nesse lugar, que foi não sei o que. Eu falei: amém, 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 amém. Peguei minha mulher e foi embora. Por quê? Porque não é meu, é dele. Mas tudo que ele encontrar em você, que for desejoso, ele vai usar na sua vida. Ele fala: você quer ser uma ferramenta? Vou usar. Você quer ter poder? Eu vou te dar. Você quer autoridade? Eu vou te levantar. Tá Barachudecai, está no YouTube, está lá, Bala São Paulo. Agora, quando você entender isso, o que é que está te prendendo, meu amado? O que é que está te segurando, querido? Pensa um pouco, o que é que está atrapalhando você? Se Deus está te chamando para crescer, ser para ter, você precisa se liberar, ser fiel. Terceiro, esforça-te, tem bom ânimo, tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais e daria. Então somente esforça-te, tem muito bom ânimo, para teres o cuidado de fazer conforme toda a lei que meu servo Moisés te ordenou. Dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza por onde quer que andares. Deus é claro em demonstrar o grau de confiança que Josué havia adquirido com ele. É uma confiança tão especial. Você fala: mas não mostrou nenhuma vez Josué se conversando com Deus antes disso. Era com Moisés que falava. Querido, você pensa que Deus olha só para o líder da igreja? Ele olha para o líder da igreja, mas Ele olha para os pastores. Ele olha para o líder da igreja, mas Ele olha para os evangelistas. Ele olha para o líder da igreja, mas Ele olha para os diáconos. Ele olha para o líder da igreja, mas Ele olha para o líder das células. Ei, você talvez membro, acha que Ele não está te olhando, Ele está olhando para você, porque Ele é onipresente. Ele não está olhando para um, Ele está olhando para todos. E quando Ele encontrar no meio de todos, mais um que seja, que deseje, Ele levanta ele lá no meio para fazer coisas tremendas. Apóstolo, eu não sou reconhecido. Querido, se não for reconhecido por homens, não se preocupe. Mas se você for reconhecido por Deus, todo mundo vai saber. Todo mundo vai saber. Porque quando Deus reconhece alguém, Ele pega esse alguém lá naquele cantinho, separa ele, tira tudo que está em volta e arrasta ele com ele. Vai andar comigo. Foi isso que Ele fez com Josué. Talvez todo mundo olhasse e dissesse: aquele lá é um chupim lá do puxa-saco do Moisés, anda no pé do Moisés. Hoje não se usa mais isso. Teve uma época que as pessoas gostavam de andar perto dos pastores, às vezes carregando a mala dele, às vezes quando ele ia pegar uma coisa, o cara: não, deixa que eu pego para o senhor. E as pessoas depois começaram a tratar isso, sabe como? Puxa-saco.
Poucos entendem que Eliseu queria andar com Elias aonde Elias ia, sabe por quê? Porque ele sabia que a unção que estava em Elias ia acabar atingindo ele. Porque ele sabe, se vem manifestação de Deus para Elias, vai chegar em mim com certeza. Então nessa época, é assim que eles pensavam: aonde Moisés vai, eu vou também. Poxa, mas eu não almocei ainda. Dane-se o almoço, que almoço, estou um pouco preocupado. Não, mas eu ainda não me arrumei, eu não quero nem saber. Pega a capa, joga nas costas e corre atrás. Por quê? Porque alguma coisa vai acontecer. Pergunta para o pastor Marcelo se quando a gente entrava nos lugares, a equipe ia junto, né? Os pastores, o Fabinho, o pessoal ia junto. Quando a gente chegava lá, as pessoas olhavam para a gente e sabiam assim: eles vão fazer alguma coisa. E sempre acontecia alguma coisa. Sempre pessoas eram curadas, pessoas eram libertas, demoniado acabava se manifestando e a gente libertava. Mas por quê? Estávamos todos juntos. Quando você estiver perto de uma equipe, e essa equipe estiver debaixo do poder de Deus, você vai ser chamado a receber a mesma manifestação. A mesma manifestação. Porque Deus não faz acepção de pessoas, querido. Ser fiel, né? Porque tu farás a este povo herdar a terra que jurei aos seus pais daria. Deus estava confiando na fidelidade de Josué para dar continuidade ao projeto de salvação. Será que Deus pode confiar em você para grandes realizações? Então, fala de coração, pensa um pouco. Se Deus chegasse para você e falasse: vou confiar em você agora, vou entregar na sua mão, você vai ser a boca profética. É você que vai andar nessa rua e quando encontrar as pessoas, é você que vai falar para eles: ei, Deus tem uma mensagem para você. Você já pensou nisso? Deus está mandando eu dizer para você isso, isso e isso. Irmão, a pessoa se sente tão fortalecida quando ele encontra um profeta de Deus na rua, no lugar aí. Eu fui comprar piso um dia lá na Marechal, no finalzinho da Marechal, e o irmão era o dono da loja. Irmão não, né? Ele não era irmão na época, ele até mexia com ocultismo e outras coisas. Mas nós entramos lá, eu, a bispo, mais uma pessoa, para comprar o piso. Enquanto nós estávamos lá, de repente a pessoa começou a não se sentir bem, né? Você imagina, alguém do tabaco e um pastor junto, o negócio dá choque, né? Não estou muito bem. Falou: não tem problema não, vamos orar. Já caiu ali, já foi liberta ali. Aí começou o trabalho. Pastor Márcio acompanhou muito tempo essa pessoa, esse casal. Foi na casa, fez baita num trabalho de libertação. E aí você fala assim: mas eu fui lá só para comprar o piso. Você às vezes é crente ou você é crente? Porque eu encontro um monte de gente assim: não, eu sou advogado, eu sou médico, eu sou engenheiro, eu sou, sei lá, motorista do ônibus, eu sou... Meu irmão, você pode ser o que você quiser, mas primeiro seja crente. Primeiro seja cheio da presença de Deus. Aí você pode ser o que você quiser, porque aonde você for, o poder de Deus vai se manifestar. Aonde você chegar, haverão coisas tremendas. E olha, eu vou dizer para você, eu podia escrever um livro de tanto testemunho que existe, de coisas que Deus faz quando você está disponível. Disponível. Estar disponível é você estar com os olhos espirituais abertos, com a sensibilidade do corpo, espiritualmente falando, sabe? Entrar num lugar, começar a sentir o arrepio e já falar: Espírito Santo, vamos aí que tem coisa para fazer. E ele fala assim: eu não fico para trás, vamos junto. Você vai ver quantas coisas Deus vai fazer na sua casa, no meio da sua família. Você vai começar a ver coisas tremendas acontecerem. Você já expulsou demônio pelo telefone? Então se prepara. Qualquer dia desse você vai estar ligando para alguém, a pessoa do outro lado vai falar: oh, caiu aqui a pessoa. Eu falo: como assim? Está se debatendo aqui. Aí você fala: faz uma gentileza, põe o telefone no ouvido dele. Aí você vai falar: oh, em nome de Jesus, Satanás, eu não estou aí, mas meu Deus está. Agora sai. E ele vai sair. E a pessoa do outro lado vai dizer: e saiu mesmo. E você fala: saiu. Agora traz para a igreja, que o resto a gente faz na igreja. Você precisa estar preparado, querido. Agora, se você não acredita, como é que você vai viver? Se Deus pode confiar em você, então se libere. Deus está dizendo para Josué que a vitória está
na fidelidade aos ensinamentos de Moisés. Qual eram os ensinamentos de Moisés? Moisés treinava futebol? Corria na Fórmula 1? Qual era então? Peraí, conforme toda a lei que o meu servo Moisés te ordenou, dela não te desvies, nem para a direita, nem para a esquerda, para que prudentemente te conduza aonde quer que andares. Que lei era essa? A palavra de Deus. Ele estava dizendo assim: você vai ficar dentro da palavra que Moisés te ensinou. Quando você fala lá do Pentateuco, você está falando de Moisés. E aí você começa a olhar para isso e fala assim: então, a base, a realização está exatamente seguir as palavras que estão na sua Bíblia. Alguém tem Bíblia aí? Siga a palavra, tome ela, sem jeitinho, sem quebra-galho, sem manipulação da palavra, né? Sem aquelas necessidades humanas. Ah, mas se eu falar que eu não gosto, o que vão dizer? Se eu falar que eu não vou beber, o que as pessoas vão achar? Meu parente, meu tio, meu avô, minha avó, não sei o que. Querido, seja simplesmente você, um cristão. Não faça. Mas por quê? Porque é certo, não faça. Você escolhe o caminho que você vai trilhar. Só que o caminho que você demonstrar, Deus vai chamar você para perto ou vai deixar você à vontade. Então é você que escolhe se você quer estar próximo ou não. É por isso que Deus fala, né? Esforça-te, tem de bom ânimo. Então somente esforça e tem muito bom ânimo. Por que ele está falando isso? Porque a fidelidade passa pelo esforça-te, passa pelo bom ânimo. Se eu não acreditar que é bom para mim, eu vou fazer? Você não vai fazer, filho. Se você não acreditar, você não vai fazer. Se você não acreditar que você ser cristão tem alguma coisa de bom, não é alguma coisa de bom porque você vai receber dinheiro, não é alguma coisa de bom porque você vai ser queridinho quando chegar na igreja, não é isso. Alguma coisa de bom é a salvação, a vida eterna, a intimidade com Deus, a manifestação para as pessoas que vierem até você serão livres. Meu irmão, você já orou por alguém que foi curado e viu a carinha da mãe ou do pai daquela criança ou daquela pessoa? Pastor Marcelo uma vez teve uma mocinha, uma garotinha chamada Vitória, era bebê na época, e falaram que a criança ia morrer. E a mãe foi na igreja e disse assim: o médico já desenganou. E aí ele foi lá no hospital e orou alguns dias lá, e a criança fez o quê? Está desse tamanho assim a criança hoje, uma moça enorme. Aí você fala assim, aí o médico falou para ele: já que o senhor orou por ela e ela está bem, ora pela criança ali que eu também já desenganei. E aí ele orou por outra criança que também está desenganada e está curada, foi curada. Aí eu te falo, e agora, irmão? A medicina diz que não tinha saída, mas quem tem intimidade com Deus vai além da medicina, vai na loucura, vai nas coisas incomuns. Mas poxa vida, por que o pastor Marcelo pode fazer isso? Porque ele se dispôs, porque os pastores se dispõem. E por que você não pode fazer? Porque você não quer, porque o dia que você se dispor, você vai fazer também. A unção do Espírito Santo não está em cima do missionário André, do apóstolo, ou de qualquer outro pastor pentecostal, não. Ele faz igualmente para todos nós. Agora depende de quem? Você entende? É contigo. A fidelidade, a palavra de Deus vai exigir que tenhamos convicção de quem é Deus nas nossas vidas. Quem é Deus na sua vida? E se pedirem para você largar de Deus? E se disserem, se você não largar de Deus, você perde o emprego. Se você não largar de Deus, eu sou o dono dessa casa aqui, então eu vou aumentar o aluguel. Você tem que ter convicção. Eu não vou aceitar, eu vou ficar na posição, porque se por um caminho vierem, por 7 caminhos vão ter que fugir de mim. É bíblico. Diz que Deus abre porta onde não tem porta. Deus me coloca por cima e não por baixo, por cabeça e não por cauda. Eu tenho que acreditar na palavra de Deus, porque senão vira historinha em quadrinhos. Eu não quero historinha em quadrinhos. Por que eu não quero? Porque todo mundo vai mistificar, vai brincar, vai apelar, vai fazer tudo que eu falei agora há pouco. Mas com a Bíblia não, ela é a mesma há mais de 5.000 anos atrás e vai continuar sendo a mesma até o dia que você chegar no céu. Vai ser a mesma. Então isso precisa ficar fortemente colocado. Quarto, ser espiritual. Diga, ser espiritual.
não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite, para que tenha cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito, porque então farás prosperar o teu caminho, e então prudentemente te conduzirás. Não te mandei eu? Esforça, tem bom ânimo, não pasmes, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Quem que anda com você? Está preocupado se está o policial, se está de repente o segurança, se está sei lá o que. Não, fique preocupado se Deus está com você, porque se Ele está com você, né? Se Deus não vigiar, em vão vigia a sentinela. Ele é o teu guardador. Costumamos citar o versículo que diz assim: em sua boca fala do que o seu coração está. E do que o seu coração está cheio? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, antes medita nele dia e noite. A gente só vai estar cheio quando a gente começar a meditar sobre aquilo. Infelizmente, porque é um negócio até bom, mas quando é demais, complica. Televisão, quando é demais, complica. Instagram, Facebook e tudo que é essas coisas. Quando você mandou sua mensagem, recebeu, deu uma olhadinha, é uma coisa, mas quando isso começa a ter mais do que 1 hora por dia na sua vida, ele já começa a ganhar o seu coração, ganhar a sua mente, e quando você menos espera, você já está querendo ver o Reels, querendo ver o TikTok. Mas é tão engraçadinho, não é? E você nem percebe. Lembra aquele bichinho lá do joguinho Pac-Man? Você lembra que ele ficava andando e ia fazer, ia comendo as bolinhas, e as bolinhas sumiram, porque ele estava comendo a bolinha. É o seu tempo. Esse tipo de coisas, televisão e tudo mais, se torna um Pac-Man da vida da gente. Quando a gente senta no sofá, cansado, a gente tem vontade de levantar? Você às vezes fala assim: eu tenho que dormir, mas não consigo levantar daqui. Seu corpo parece que se ajeita, né, no sofá. Tem uns aí que tem até o formato do corpo no sofá, né? Você vai na casa da pessoa visitar, você olha, rapaz, olha para o sujeito, olha para a cadeira, olha para o sujeito, fala assim, está o formato dele no sofá, de tanto tempo que a pessoa fica presa lá. Mas é ruim assistir televisão? Não, se fosse ruim, a pessoa não assistia. É ruim ter Instagram, Facebook? É ruim? Não, se fosse ruim a gente não tinha. Porém, como a gente utiliza que passa a ser ruim. Quando ele domina a minha mente, quando ele domina o meu tempo, quando eu começo a ficar tanto tempo perdido naquilo, que eu percebo, já passou 2 horas, já passou mais meia hora, já passou mais 1 hora. Às vezes eu vejo isso 1 hora, meia hora de tarde, mais 1 hora ali, mas no final do dia foi 6 horas embora, que não acrescentou. Então nós precisamos fazer o quê? Essa palavra precisa se renovar. Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Quer ver? Quando você chega em casa agora, depois do culto, com certeza você senta e pensa na palavra que você recebeu, não pensa? Você para, senta e fala, deixa eu ver o que ele falou. O primeiro item era, qual que era o primeiro item, irmão? Ela está lendo lá. Mas percebe, a gente vai recebendo e a coisa vai entrando e vai se misturando com tanta informação que já tem no nosso coração. Não é errado isso, acontece naturalmente. Eu tenho isso, mas eu tenho o trabalho, mas eu tenho a escola, mas eu tenho meu marido, eu tenho minha esposa, eu tenho meu carro que, puxa vida, eu falei que ia levar amanhã no mecânico. Lá dentro está tudo formando, pá. Por isso, se eu não aumentar, se eu não intensificar a minha intimidade com a palavra, se eu não meditar nela dia e noite, vai começar a ficar para trás. E aí as pessoas vão dizer, qual a diferença de hoje e de algum tempo atrás? Por exemplo, na nossa igreja nós tínhamos cultos de terça, de quarta, de quinta, vigília de sexta, sábado de manhã era consagração, domingo de manhã escola bíblica e domingo de noite tinha culto. E hoje como é que nós estamos? Quarta-feira e domingo, uns vêm de manhã, outros de noite, mas quarta e domingo, 2. Nós éramos 6 ou 7, 2. E a célula, que alguns vão, outros preferem assistir pela internet, que é mais fácil, né? Mas quando eles estão assistindo, o cachorro late. E ele fala, sai cachorro, atrapalhando aí, cara, vai embora, vai. Aí volta lá de novo, que é mesmo que ele estava falando, deixa eu ver.
Se quando eu estou sentado na frente escapa, imagina quando eu fico fora. E aí de repente a gente reduz. Aí alguém vem e fala assim: eu gostava daquela época que o poder se manifestava na igreja. O poder tenta se manifestar, mas será que ele encontra eco para se manifestar? Ou será que as pessoas estão vindo já totalmente cansadas, debilitadas? Você veio domingo passado? Não, era feriado. Então vai vir na outra quarta-feira. Aí depois de 4, 5, 6 dias. Você foi jogador de futebol, não foi? Quantos dias por semana você treinava? Quantos? Todos os dias, porque ele, quando não estava treinando, estava jogando. Por isso o jogador é bem pago e faz gols, porque ele treina, e quando ele não treina, ele joga. E nós? Escuta aí, crente, e nós? Quando a gente treina e quando a gente joga? A gente vive, né, no banco, esperando. Eu não tenho uma oportunidade, o técnico não me dá uma chance. Quando o técnico não dava chance, você treinava do mesmo jeito? Mais forte. Quando o técnico não dava chance para ele, ele falou que treinava, ele jogou no Corinthians, treinava mais forte ainda. Por quê? Porque ele quer uma vaga. Então ele quer achar o espaço dele. Então se todo mundo treina 1 hora por dia, ele ia treinar quantos? 2. Por quê? Porque ele queria trazer uma consideração. E quando o crente, de repente, ele acha que ele não é usado pelo pastor, o que ele faz? Vai embora dessa porcaria. O cara nem olha para mim. Você sabe que ele não me dá nenhuma chance. Ele não deixou nenhuma vez eu pegar aquele maldito microfone. Nenhuma. Aí você fala para o cara: me cita um versículo. Ele fala assim: eu estou sem Bíblia agora. Não sabe nem o versículo. Aí você fala assim: será que não é hora de nós treinarmos mais? Para que quando abrir um espaço, a gente saia jogando, saia fazendo milagres. Quando eu começar a falar em línguas aqui em cima, o que tem que acontecer aí embaixo? O que você acha? Você tem que estar falando em línguas comigo. Porque quem fala em línguas edifica a si mesmo. Então falar em línguas não é uma operação qualquer, é algo que nos faz bem, que nos fortalece, que nos renova. Mas o cara do lado aqui não fala. Querido, ore por ele e abençoe ele para que ele também fale. Nós precisamos entender o mistério de Deus, que isso é para todos. Eu vim para todos. Alguns escolhe quem quer, mas se entrar no time, tem que treinar, porque tem que fazer a diferença, né? Não se aparte da tua boca o livro desta lei, medita nele dia e noite. Para que fazer isso? Para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Está aí. Você vai começar a não permitir que se aparte a Bíblia da sua boca, para você fazer com muito cuidado tudo que está escrito. Por quê? Porque a tua vitória é essa. Imagina o seguinte, se eu der um exemplo aqui: você de repente está fazendo uma faculdade e chegou o dia da prova, e aí você tem lá, está escrito no livro, e aí ele te pergunta, e aí você vai responder, mas aí você fala assim: não preciso responder o que está naquele livro, vou responder o que eu acho. E aí o professor pega o livro, compara a tua resposta com a resposta do livro, e está totalmente diferente. Que nota você tira? Você entendeu? É isso, para que tenhas cuidado de fazer conforme tudo quanto nele está escrito. Eu só vou conseguir ter firmeza na direção, no objetivo, no propósito, quando isso estiver gravado em mim, não quando eu estiver lendo, porque quando eu estou lendo, eu esqueço, mas quando eu estou vivendo, isso começa a fazer parte da minha vida, isso começa a fazer parte. Outro, porque então farás prosperar o teu caminho. Por que eu tenho que ter, então, não posso me apartar do livro desta lei e meditar nele? Porque então farás prosperar o teu caminho. A prosperidade de Deus está ligada à verdade de Deus, não a do homem. Deus não tem nada a ver em aceitar ou seguir a humanidade. Ele colocou a lei, a orientação, para que a gente seguisse a Ele. Então, porque então farás prosperar o teu caminho, e então
prudentemente te conduzirás. Quando eu tenho a palavra bem viva em mim, e alguém me faz um convite, ou tenta me levar para o lado errado, o que eu faço? Eu comparo com a polícia? Não, deixa eu ver, a polícia me prende se eu fizer isso ou não? Eu posso ter um problema com alguém lá fora? Não, eu falo assim, isso está dentro da palavra, está fora da palavra. Todo tipo de dependência, qualquer que seja ele, te leva a perder a dependência de Deus para ter a dependência, droga, álcool, qualquer outra coisa, sexo. E aí eu começo a perceber que eu estou fugindo da palavra de Deus. Então peraí, automaticamente quando a palavra de Deus estiver gravada em mim, eu vou agir por comparação. Isso não está dentro, isso não é bom, isso não é certo, e acabou. Você lembra, a primeira cidade que Josué vai ter que guerrear e vai ter que invadir, chama-se Jericó. E aí eles vão até lá, e Deus fala para eles, vocês vão matar todo mundo, vocês vão derrubar tudo, botar fogo em tudo, né? Só o que for ouro, tesouro, tal, que vai ser levado para o tesouro, como se fosse as primícias das 35 guerras que você vai ter. Mas aí tem um tal de Acã, né? Que ele vai lá e rouba. Ele pega uma capa babilônica, ele pega uma prata, pega um ouro e leva e enterra bem debaixo da casinha dele lá, da tenda dele. E a próxima cidade que eles iam para guerrear era uma cidadezinha pequena, chamada Ai. E eles pegam e vão para essa cidade. Não precisa levar todo soldado não, a cidade é pequena, é fácil de a gente vencer. E aí eles vão para a guerra. E quando eles chegam naquela guerra, naquele lugar, 36 homens são mortos. E eles têm que correr, fugir. E aí Josué fica assim, mas Deus, o Senhor falou que seria comigo, o Senhor falou que jamais eu cairia, o Senhor falou que eu sempre venceria, o que está acontecendo? E aí ele vai orar e Deus fala para ele, bota o teu povo em linha e manda eles darem glória a Deus. E quando chega em Acã fala para ele que ele tinha pego, e ele chama ele de louco, anátema, que ele tinha pego, quer dizer, ele quebrou um princípio de Deus, as primícias, os primeiros frutos daquela guerra pertenciam a Deus, os primeiros frutos. O resto das outras guerras todas, 35 reis todos, pode pegar o que quiser, mas essa aqui não era para pegar. Quer dizer, alguém que não prestou atenção na orientação, se apartou da palavra, da orientação, o que aconteceu? Trouxe uma maldição. Na época se matava, né? Então mataram Acã, a mulher, os filhos, e toda a família dele acabou morrendo, para que pagasse o preço daquilo que ele tinha feito. Agora, quando a gente olha para isso, a gente entende o seguinte: Deus leva muito a sério a sua orientação, Ele leva muito a sério. Se Ele falou que é errado, é errado. Mas eu falei com o juiz da Justiça Suprema Federal, pode falar o que você quiser, se Deus falou que é errado, é errado. Pode chamar todo mundo do mundo e ele vai estar errado, está errado, porque a nossa convicção está no céu e não na terra. Então o nosso regimento é diferente, e isso precisa ficar gravado no nosso coração. Por isso que quando ele fala lá, para ter bom ânimo, peraí, fica firme, né? A visão se completa em fazermos de tudo para que nunca nos distanciemos de Deus. Você não pode se distanciar de Deus, por quê? Porque nós somos humanos, e o ser humano, ele é volátil, ele é frágil, ele muda rapidamente de posição. Se começar a andar, pode ver, se anda com uma pessoa que fala muito palavrão, depois de um tempo você está fazendo o quê? Você começa a andar, aquele pessoal que vai morar em cidade do interior, e fica morando lá 10 anos, quando você chega lá o cara está falando tudo caipira, sim ou não? Uai, por quê? Nós somos voláteis, a gente é frágil, a gente acaba se copiando quem está perto de nós com uma facilidade incrível. Não é por mal não, isso é do ser humano, é um lado bom, porque quando você quiser falar aprender outras línguas, você aprende facilmente, mas aí nós percebemos a nossa fragilidade, né? Não te mandei eu, esforço, tem bom ânimo, não pasme, nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo por onde quer que andares. Ser espiritual é se permitir ser dirigido pelo Espírito de Deus sempre. De ser espiritual, fala comigo, ser espiritual é se permitir ser dirigido pelo Espírito de Deus sempre. Tem gente que separa, eu estou dentro da igreja, estou fora da igreja, estou no trabalho, estou não sei o quê. Querido, você é cristão em todo lugar que você estiver, porque imagina que Jesus volta para buscar a igreja dele e você está na empresa, foi para o inferno.
né? Se pensar assim, vai para o inferno. Ah, não, eu estou na igreja, eu sou crente, estou na rua, eu sou do mundo. Não, se você fizer isso, quando você estiver na rua, se vier o arrebatamento, já era. Não existe, isso daí é coisa de quem não tem que fazer, né? Não existe isso. Quinto e último, nós falamos ser chamado, ser escolhido, ser fiel, ser espiritual. Agora nós vamos completar, para ter o reconhecimento. Então nós falamos que era ser para ter, agora nós vamos falar do para ter o reconhecimento. Então responderam a Josué dizendo: tudo quanto nos ordenaste faremos, e onde quer que nos enviares, iremos. Como em tudo ouvimos Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo, né? Nos 4 primeiros itens nós falamos sobre ser. Agora eu vou falar para você o resultado do ser, que é o ter. Quando seguimos fielmente a palavra de Deus, viveremos as manifestações de Deus em nossas vidas. Então, quando nós seguirmos fielmente as palavras de Deus, nós vamos viver as manifestações de Deus na nossa vida. É uma manifestação de Deus, é o reconhecimento. A manifestação de Deus é o reconhecimento do teu comportamento, aquilo que você vai fazer. Reconhecimento não somente de Deus, mas também das pessoas que te conheceram e reconhecem Deus em você. Eles olham e veem Deus em você. Então responderam a Josué: tudo quanto nos ordenaste faremos, onde quer que nos enviares, iremos. Eles estavam enxergando o ser de Deus na vida de Josué, por isso estavam se posicionando para a obediência às orientações vindas de Josué, do líder, né? Por quê? Porque eles viam Deus em Josué. Isso é o ser, ele está, né? Está nele isso. Precisamos nos atentar para esse ensinamento precioso. Teremos autoridade enquanto o Senhor estiver conosco. Diga: eu vou ter autoridade enquanto Deus estiver comigo, né? Olha o que ele fala: como em tudo ouvimos a Moisés, assim te ouviremos a ti. Tão somente que o Senhor teu Deus seja contigo, como foi com Moisés. O que eles estavam dizendo? A gente te obedece. Enquanto Deus estiver com você, a gente te obedece. Quer dizer que se ele ficasse sem Deus, o que ia acontecer? Já era. E você nem percebe que você pode viver o poder de Deus, mas você não pode esquecer que o Senhor tem que ser o Deus primeiro da sua vida. Não adianta eu falar para as pessoas: façam assim. Quando eu sair lá fora, a pessoa fala: mas o Senhor faz. Chega em casa, o Senhor não respeita, o Senhor que adianta? Eu tenho que ser o primeiro. Josué tinha que ser o primeiro, né? O povo queria estar junto com Josué e faria o que fosse necessário para garantir isso, desde que Josué se esforçasse, tivesse bom ânimo para não fraquejar no projeto, tivesse bom ânimo, né? Lembra que fala várias vezes, naquele capítulo 1, várias vezes ele fala: esforça-te, tem de bom ânimo, tão somente esforça-te para fazer, cumprir, papapá, e vai de novo, e vai de novo, e vai de novo. Por quê? Porque, amado, fala a verdade, quantas vezes você fraquejou na fé? E você nem estava com a mão na cabeça e o pessoal do seu pescoço. Imagina que Josué estava dirigindo, sabe quem? Aquele povo que queria matar Moisés. Quando eles chegaram no deserto, primeiro quando eles chegaram no mar, eles já viram o faraó vir e falaram: Moisés, você trouxe a gente aqui na frente do mar para morrer aqui? E já queriam voltar. Depois eles atravessaram, e aí eles queriam comer. E aí novamente eles se levantam. Aí eles tiveram sede, e novamente eles querem apedrejar Moisés, querem formar um grupo para voltar. E depois eles vão andando, e isso acontece muitas vezes. Aí imagina agora, eu falo para você: tem um povo aí que é malvado demais, mas eu vou dar para você dirigir. Você ia falar para mim: eu? Tá louco? Só que ele aceita. E eles vão querer o que dele? Que ele tenha bom ânimo, que ele não pare, que ele não se pasme, não se assuste, né? Todo homem que for rebelde à tua boca e não ouvir as tuas palavras em tudo quanto lhe mandares, morrerá. Tão somente esforça-te e tem bom ânimo. Eles disseram para ele: faz a tua parte, que a gente até mata a pessoa que for contra você. Só que era engraçado, muitos desses que estavam falando isso
eram aqueles que eram rebeldes, desobedeciam, né? Qualquer coisa diferente. Chegaram nas águas de Mara. A água amarga, não dá para beber. Você trouxe a gente até aqui, ô Moisés, para a gente ficar aqui, não poder tomar água, morrer de sede. Aí Deus fala assim: Moisés, pega aquela madeira que está ali, aquele madeiro, pedaço da árvore, joga dentro da água. Aí ele vai lá, joga na água, a água vai ficar docinha, perfeita, gostosinha. Aí todo mundo toma, aí já tem aquele glória a Deus, aleluia, tudo bem, até a próxima dificuldade. Na próxima dificuldade eles voltam tudo na mesma coisa. E é isso que Deus está cobrando a gente, que a gente pare de desanimar e que a gente tenha bom ânimo, que a gente se levante. Sabe a sua casa? Parece que não, mas é o melhor lugar para acontecer os milagres. Sabe o trabalho que você tem? É o melhor lugar para Deus fazer os milagres. Sabe a tua empresa? Ela vai ser muito próspera mesmo. Sabe, a tua família vai ser toda convertida. Porque aí é o ânimo que você precisa. Você precisa desse ânimo. E aí você vai achar nessa condição, né? Seus comportamentos vão estabelecer a manifestação de Deus em sua vida. Josué desenvolveu o ser para ter. Ele tem agora o reconhecimento, ser fiel a Deus para ter a autoridade de Deus na sua vida. E agora? Agora é a sua vez, irmão. Agora é com você. Agora eu quero dizer que você escolhe ser para ter. Ser chamado, ser escolhido, ser fiel, ser espiritual para ter o reconhecimento.